Meus amigos, estou de volta para mais um vídeo sobre Watashi no Shiawase, e agora para falar do 8º episódio que marcou o início de uma nova fase, que será dramática. E eu digo isso porque vocês devem ter reparado que está se formando um clima de tempestade perfeita, que é quando tudo está convergindo para alguma coisa estranha, algum problema, né? Vocês podem ver que é espírito se soltando, é selo rompendo, e tem uns personagens estranhos, um pouco enigmáticos aparecendo, e isso tudo já é um presságio de que algo grande deve estar por vir, certo? E realmente está, eu já posso adiantar isso. Mas agora no anime em si, o anime começa falando sobre aqueles espíritos que eu falei inclusive no meu vídeo passado, o vídeo sobre o 7º episódio de Watashi. E o anime explica um pouco mais, mas eu vou até repetir aquela explicação dos espíritos porque ela é muito importante. Basicamente, aqueles espíritos que estavam presos são espíritos de pessoas com habilidades sobrenaturais que, após morrer, podem se tornar perigosas, porque essas pessoas quando morrem, essas pessoas com poderes sobrenaturais, elas não reencarnam como pessoas comuns. Então, se elas tiveram uma morte traumática, com muita dor, ódio, o espírito delas pode se corromper e após a morte eles podem se tornar perigosos, espíritos agressivos, e vocês viram o quão perigosos esses espíritos são nesse episódio, né? Então acho que dispensa comentário, mas basicamente é isso. E também o anime mostra o Kudo com aquele chefe dele, que também é um militar, indo falar com alguém da família real. E no mangá, eles adicionaram uma pequena parte aqui, porque os dois vão falando sobre o Kazushi, que é o atual líder da família Tatsuishi, que é o do Koji, né? Que no caso é o irmão do próprio Koji. Então eles falam como que a família Tatsuishi estava com grandes problemas, uma situação muito complicada, e como que o Kazushi teve habilidade e jogo de cintura para lidar com as coisas. Porque muita gente olhando a figura dele, que tem aquele jeitão meio desleixado, meio esquisito, muita gente não dava nada por ele. Falava, não, esse cara aí é um fanfarrão, é um cara doido que não vai dar conta de nada. E ele já tinha uma fama meio ruim. Mas quando ele chegou à liderança da família, ele foi uma surpresa muito boa, porque ele soube lidar com os problemas com muita habilidade, com muito jogo de cintura. Então ele foi elogiado por isso. E aí ele se encontra com o Kudo e com esse cara, né? No caso, o Kazushi. E é engraçado porque o Kudo fica muito revoltado com a roupa que ele tá. Porque assim, o Kazushi é meio largadão pra essas coisas, e ele tá com uma roupa vermelha, amarela, uma mistura de cores. E isso naquela época pra homem era um tanto esquisito. Hoje você vê vários homens com várias cores diferentes, mas naquela época era bem estranho um cara se vestir daquela forma. E aí o Kudo fica meio revoltado com ele, fala, pô, isso é roupa que você vem aqui pra frente do imperador? Aí ele dá uma fugida do assunto lá e fala, não tem problema, eu não sou um militar, e dá um jeitinho de escapar do esporro do Kudo. Aí o Kudo até fala, tá, mas eu acho que um pouco de decoro é importante, tipo, você se portar de uma forma mais adequada é importante. E uma coisa engraçada é que no mangá, o Kudo é bem mais revoltado. Eles deixaram o Kudo no anime um pouco mais light, um pouco mais gentil, digamos assim, porque no anime ele meio que fala no mangá ele meio que fala uma coisa assim, tá, dessa vez eu vou deixar passar, mas da próxima eu arranco tua cabeça fora, tipo, é um exagero, óbvio que ele vai fazer isso, mas é engraçado que no mangá ele é mais revoltado, ele é mais brabo, digamos assim. E aí eles vão e se encontram com o imperador. E no anime eles deram muita ênfase pro Kazushi falando com o imperador para exatamente te mostrar aquilo que o Kudo tava falando com o superior dele no carro, que foi mostrar o quão educado que ele era e como que ele sabia lidar com as situações. Tanto que no anime ele fala mais do que o imperador do que os outros. No mangá, se eu não tiver enganado, quem fala mais com o imperador é o Kudo. Então o anime fez uma sacada muito boa de cortar aquela parte que eles falavam do Kazushi e colocar ele agindo na prática, de uma forma que deu pra passar pra todo mundo o quão habilidoso que na verdade esse cara é. E só pra contextualizar vocês, eles estavam na reunião com essa princesa que tá aqui na tela. Não, brincadeira, ele é um príncipe e o nome dele é Takahito. E como é óbvio, já que ele é um príncipe, ele é o filho do imperador. E por sinal, ele é o mais provável sucessor ao trono.
Portanto, ele é muito importante e ele provavelmente vai ser muito importante para a obra daqui para frente. E no meio da conversa, ele começa a falar sobre uma visão que ele teve. E também é bom ressaltar aqui, eu acho que todo mundo já pegou, mas caso alguém não tenha entendido ainda, o poder principal da família real é um poder de precognição. No caso, é vislumbres do futuro, certo? Então, basicamente, todo mundo da família real ganha esse dom, consegue ter visões de catástrofes ou coisas que vão acontecer no futuro. E isso é muito importante pro Império como um todo, porque o atual imperador, ele já conseguiu impedir ou minimizar várias catástrofes exatamente por ver isso, por poder ver o futuro. É mais ou menos como, imagina se tá lá o presidente, o primeiro-ministro do Japão, e imagine que ele consiga ver o futuro, certo? Aí tá pra vir uma tsunami. Ele consegue evacuar todo mundo, consegue fazer alguma coisa e minimizar as perdas, pelo menos perdas humanas. Então é mais ou menos por aí. E ele já tem, em partes, esse poder desenvolvido. O poder dele não é completamente desenvolvido, mas ele, dentre todos os filhos do imperador, é o que desenvolveu melhor. Portanto, ele é o provável sucessor ao trono, certo? E ele fala, então, da visão dele, de que uma noite longa se aproxima, e ele fala que muita gente que não tomar cuidado vai perder a vida, e ele dá alguns detalhes, ele conta que por causa, provavelmente, daqueles espíritos que se libertaram, algo muito ruim vai vir, e que vai ser muito perigoso. Inclusive, muita gente pode acabar morrendo, principalmente os descuidados ou aqueles que não estiverem em condição de combate. Por exemplo, vamos imaginar que o Kudo no futuro tenha que lutar com algum peso extra, sabe? Ele tenha que lutar em alguma desvantagem. Isso é uma situação que ele poderia acabar morrendo. Meio que é isso que o príncipe estava querendo dizer. E um adendo aqui também é uma coisa que o mangá colocou e eu não me lembro do anime ter colocado. É que às vezes eu confundo, tá? Eu vejo o mangá, vejo o anime e às vezes eu acabo embolando as coisas. Faz parte. Mas eu não me lembro do anime ter citado isso que eu vou falar agora. Porque no mangá, o Kudo diz que ele já foi muito próximo desse príncipe. Porque na infância deles, eles eram basicamente amigos. Eles se viam algumas vezes, eles tinham uma relação próxima, então o imperador e ele tinham alguma proximidade. E para variar, o imperador também pergunta pro Kudo se ele realmente noivou, né? Se finalmente ele achou alguém, porque até o imperador eu acho que ficou surpreso com o Kudo arranjando alguém. E é muito legal que no mangá também eles deram mais destaque para a reação do Kudo. Eles chegam e falam, sim, e mostra, e aparece ele com uma cara de muito saco cheio, tipo, porra, de novo. Sabe quando você vai, sei lá, você corta o cabelo de uma forma diferente e todo mundo está te perguntando, cortou o cabelo? Não, imagina. Sabe quando você vai repetindo, tendo que contar a mesma coisa várias vezes? Então, o Kudo no mangá tava muito sem saco para responder isso, tava muito engraçado. Isso é só uma curiosidade aqui. Mas o imperador fala uma outra coisa interessante nesse momento. Ele fala que a Mil vai estar em perigo. Provavelmente ela vai estar em perigo, mas que ele será capaz de dar um jeito, né? Então ele já anuncia que alguma coisa ruim vai acontecer com a Mil, né? E a explicação inclusive já está no mangá. Mas o Kudo pergunta, isso é uma revelação ou só um pitaco? Ele meio pergunta, é uma revelação? E o imperador não diz nada. Aí no mangá ele até fala, não é como se ele tivesse que me dizer tudo, né? E aí ele só fala, muito obrigado, eu vou manter isso em mente, agradeço o aviso, e vai embora. Mas você já imagina que o imperador ou teve uma visão, ou ele tem alguma informação ali do que vai acontecer. E que vai acontecer algo ruim, certo? E aí o anime corta e mostra a Mil treinando etiqueta, né, lá com a irmã do Kudo. E ela tá com um vestido lá, cara, e ela tá com muita cara de 15 anos. Dá uma olhada na aparência que ela ficou. Sei lá, ela ficou com muita cara de nova, de estudante do ensino médio. Embora ela realmente seja nova, né, mas ela ficou com muita cara de nova. E aí tem aquela cena que a Hazuki, que é a irmã do Kudo, pede pra ela rir, já que ela vai tá treinando pra uma situação social, ela tem que rir, né? E aí ela pede pra Mil rir e ela praticamente não consegue. E no mangá é até mais engraçado. Eles deram muita ênfase pra essa parte porque ela
pede pra Miu rir, e ela ri, só que ela ri de uma forma tão artificial, tão falsa, e o mangá desenha aqueles olhão engraçado, que o sorriso dela ficou muito macabro. Até mostra no mangá, assim, sorriso macabro, tipo, porque ficou meio assustador o sorriso dela. Parecia aquele sorriso de eu vou te matar, sabe? Então no mangá deram essa incrementada que foi bem engraçado. Mas basicamente eles estão lá treinando etiqueta lá, a usar garfo e faca, inclusive, né, coisas ocidentais. E é engraçado porque eles estão fazendo tudo isso, treinando coisas ocidentais, mas sentados em seiza, né? Que seiza é aquela posição que um japonês senta em cima dos joelhos, sabe? Com os joelhos dobrados, com a bunda em cima do calcanhar. Então essa posição aí é seiza. E aí continua a interação da Miu com a Hazuki, e tem uma hora que acontece uma coisa que eu falei também no vídeo passado, que é quando a Hazuki pede para ela chamar ela de irmã. E nesse momento a Miu se lembra, né? Ela é traumatizada com esse nome irmã, porque ela começa a se lembrar dos maus tratos que a Kaia fez com ela. Então ela, só de ouvir essa palavra, ela já fica mal. E ela não consegue chamar a Hazuki de irmã. E depois a Hazuki vai embora e a Miu até dá uma estudada, né, num livro lá sobre etiqueta e etc. Mas no mangá eles fizeram uma coisa legal aqui também. O que eles fizeram? Eles colocaram a Miu mais ou menos do mesmo jeito, indo estudar o livro, só que ela começa a ver a família dela, os Saimores, o pai dela, a madrasta, a Kaia, todo mundo lá no lado dela, criticando ela, falando, você vai estudar pra quê? Falando um monte de coisas dela, falando, você não tem jeito, você nem deveria estar fazendo isso. E aí ela começa a ver também outras pessoas, como o próprio Kudo e a irmã dele, falando coisas, pra que você está estudando, criticando ela, em uma cena bem bizarra. Mas aí, na verdade, era um sonho. Depois mostram ela, acordando, mostrando que ela estava sonhando, e que, obviamente, o Kudo não falou isso, e nem estavam, sei lá, os membros da família Saimori lá em espírito falando com ela. Certo? Então teve essa adiçãozinha aí no mangá que não teve no anime. E depois o anime mostra rapidamente o Kudo falando com o Holmes, lá, que é como eu chamo aquele informante do Kudo, né? Que no anime apareceu mais, eles botaram mais vezes aquele cara que é tipo um detetive que ajuda o Kudo, ele aparece mais vezes. No mangá ele só aparece bem menos, de costa, você não consegue ver muita coisa dele. Mas ele avisa que tá investigando os Usubas, mas que ele não tá encontrando muita coisa, que é uma família extremamente discreta, e o Kudo até fica impressionado, não tem como uma família se esconder, sumir do mapa desse jeito, né? E aí ele fica preocupado e manda o cara continuar pesquisando sobre os Usuba, porque ele tem que achar alguma coisa, mesmo pra explicar ou justificar o porquê que a Miu tá tendo aqueles pesadelos. E inclusive, depois o anime mostra exatamente isso, os pesadelos da Miu que estão continuando, e ela ficando fraca. E inclusive eu tinha falado sobre isso também no vídeo passado, que no mangá eles deram mais ênfase pro quão cansada ela estava, né? Eles falaram mais vezes, teve uma cena a mais com o Kudo lá que ele percebeu que ela estava meio pálida, e agora o anime começou a mostrar isso mais. E o mangá também mostra isso várias vezes, dizendo como que ela tá pálida e cansada, e que é por causa, obviamente, dos pesadelos e das noites mal dormidas. E no mangá, inclusive, é mostrado um pouco melhor a preocupação do Kudo, porque ele tá muito preocupado com esses pesadelos a Miu, que não melhoram, e ele tá preocupado dela continuar piorando, e ele até fala que tem medo dela desaparecer um dia, né? Não fica muito claro o que ele quis dizer com desaparecer ou algo do tipo, mas ele fala isso e é um tanto preocupante. E aí o anime vai pra parte que talvez seja a mais importante do episódio, que tem muita coisa ali que eu não vou poder falar porque seria spoiler, mas é aquele momento do encontro entre o Kudo e o tal do Arata, que é aquele cara de cabelo castanho, olho verde, aquele cara estranho que já falou com o imperador algumas vezes. Vocês sabem de quem eu tô falando. Pois bem, o Kudo já sabe que a suposta família do Arata, era uma família nova, de comerciantes, que passou por um problema financeiro muito grande, mas que começou a se reerguer nos últimos tempos. Então o Kudo já tem uma impressão meio esquisita sobre ele, né? E aí quando o Arata chega, eles meio que se cumprimentam, e no mangá, inclusive, o Arata tenta cumprimentar o Kudo 2 vezes. A primeira, se eu não tiver enganado... Não tô enganado não, a menos eu acho que foi isso mesmo que o mangá quis passar, é que o Kudo não cumprimenta ele. Ele, estica a mão pro Kudo, o Kudo
se nega a apertar a mão dele porque ele meio que sentiu alguma coisa errada nele. E no mangá ele fica pensando nisso. Ele fala que é como se o corpo dele e a personalidade dele fossem desconexos. Assim, o que eu entendi foi o seguinte: como se a leitura que o Kudo fez do corpo dele é como se ele tivesse feito uma leitura corporal, e é como se a leitura corporal, o resultado da leitura corporal do Kudo fosse completamente diferente do jeito que o Arata se comporta, beleza? Então o Kudo fica muito, como posso dizer, meio preocupado, bolado, seria uma expressão meio chula, mas eu acho que a expressão que expressa, uma expressão que expressa bem o que eu quero dizer. Ele fica preocupado com esse Arata, tenta até no mangá fazer algumas perguntas complicadas, mas ele é habilidoso, ele escapa muito bem das perguntas do Kudo. E aí ele fala que ele realmente é um comerciante, ele explica um pouco da história dele, e o Kudo estranha porque ele nunca foi, nunca trabalhou, nunca foi despachado, digamos assim, pela família imperial. E aí ele fala, porque meu trabalho é negociação, então quando alguém não sabe negociar tão bem, eu substituo essa pessoa, meio que dizendo que ele é um intermediário entre o imperador e o Kudo. No final eu vou dar um spoiler para quem quer saber quem é o Arata. Porém, saiba que é um baita spoiler, beleza? Então vamos continuar. Bom, basicamente o teor da conversa do Arata com o Kudo foi o Arata dizer que o Kudo agora tem autorização para combater de forma mais efetiva os espíritos que estão soltos. Ele fala que uma porcentagem dos espíritos já foram capturados, mas outras não, e que eles já sofreram algumas baixas. Então, o Império não está mais conseguindo manter isso em segredo e que quer a ajuda dos militares, inclusive do Kudo. E aí ele diz que vai ajudar, tudo bem, e eles se cumprimentam e o Arata vai embora. Mas esse era só o começo das aparições misteriosas desse cara. E aí vem uma parte meio bizarra do anime que eu, sinceramente, não me lembro de ter visto no mangá. Eu posso estar confundindo as coisas, eu posso ter pulado alguma coisa, porque eu sou desse, sou meio distraído mesmo, mas se tiver alguém aqui com uma boa memória, e se eu estiver falando besteira, é só botar aqui nos comentários. Mas eu não me lembro dessa parte que eles foram lá pra ver os espíritos, ver que aqui tá o local onde os espíritos se soltaram, e que eles encontraram um monte de gente praticamente morta no chão, aquele combate do Kudo contra aquele espírito lá. Eu não lembro disso no mangá, mas basicamente o que acontece nessa cena, que eu não lembro no mangá de verdade, o Kudo e outros militares vão para aquela área, onde a área proibida, que é onde ficava o selo dos espíritos, e aí lá eles encontram um monte de gente caída, que tinham pulso, tinham meio que não estavam completamente mortos, porque se tem pulso, tem batimento cardíaco, então eles estão de alguma forma vivos. Mas é como se eles tivessem uma morte cerebral, né? Tipo, o coração bate, que o coração é autônomo do cérebro, mas o cérebro não funciona, eles não acordam, né? Então eles ficam como se fosse num estado de coma, e também, ou de morte cerebral, e também aparecem umas manchas roxas ou negras nele, muito semelhante ao que acontece quando alguém toma um meteoro de Pégaso Negro. Quem conhece Cavaleiro Zodíaco vai saber do que eu tô falando. E basicamente eles começam a ter essas manchas e ficam lá no chão, quase mortos. E inclusive nesse momento reaparece o irmão do Koji, que no caso é o Kazushi. E ele diz que a habilidade dele é chamada de Kaijutsu, que basicamente é a habilidade de dissipar magias ou maldições. Então, basicamente é o seguinte, se alguém taca uma magia em você, permanente, uma magia que fica em você, ele consegue desfazer o efeito. Ou se você tem uma maldição, uma praga, um selo ou qualquer coisa, teoricamente ele consegue ir lá e remover, e te livrar dessa maldição. Basicamente isso. Só que ele diz que ele não sabe se vai funcionar, porque é como se aqueles caras que fossem atacados pelos espíritos, é como se eles estivessem nem vivos e nem mortos, como se tivessem um meio termo. Então ele fala, olha, eu consigo remover isso de seres vivos, mas eu não sei se vai funcionar com um cara como esse e depois de sofrer um ataque de um ser morto, basicamente. E aí na hora que ele tenta, ele não consegue. E até toma um susto, né? Como se tivessem aqueles espíritos dentro do cara. Não explica direito o que é isso. E como eu falei, não achei no mangá também. Não me lembro, pelo menos, do mangá. E não tem uma explicação boa pra isso. Não sei se os espíritos estão dentro dele, ou se realmente é uma maldição, ou se naquela hora que ele tentou
curar o cara, ele entrou em contato com os espíritos, não sei exatamente. Mas o fato é que ele não conseguiu e tomou um baita susto no embalo. E nesse momento, o Kudo e os soldados dele, que estavam lá naquela área proibida, encontram alguns daqueles seres, aqueles espíritos esquisitos, e até começam um combate, né? E ao mesmo tempo mostra um outro pesadelo da Mil, onde ela tá de novo naquela água lá, e aparece um monte de mão escura pegando o pé dela. E o anime dá a impressão de que aquelas mãos são daqueles espíritos. Não foi confirmado, mas assim, você pode ver que aquelas mãos estão agarrando ela, e logo depois na cena mostra uma mão muito parecida tentando atacar o Kudo. Aí ele pula, desvia e tudo mais, e aí ele mata inclusive o espírito, que por sinal no mangá ele fala que... Ele fala isso antes, bem antes. Ele fala que basicamente matar um bicho desses é como matar um antepassado, né? Porque são pessoas com habilidades. E provavelmente tem Kudos lá também. Beleza? E depois disso, o que temos de relevante são duas aparições de quem? Do Arata. Eu falei que ele seria importante para esse episódio e daqui pra frente também. Mas basicamente aparece ele, antes de tudo, na frente de uma cerejeira, né? Você já pode fazer alguns paralelos aí. Ele em frente a uma cerejeira e depois aparece um senhor para falar com ele. E no fundo tem uma casa, obviamente uma casa de um nobre. E aí ele fala que eles conversam um pouco e o mais interessante é que ele fala que ele vai proteger a Mil. Então a situação dele começa a ficar um pouco, cada vez mais confusa, né? Você começa a não entender muito bem o que está acontecendo. E para piorar ainda, quando a Mil passa mal lá na cidade e desmaia, é ele que segura ela. Então você já começa a ver que ele está realmente interessado na Mil e que ele está por perto dela o tempo inteiro, certo? E ele vai ser um personagem chave, muito importante. Como eu prometi, eu vou dar alguns spoilers sobre o Arata. Não vou tentar entrar em muitos detalhes sobre o desfecho final. O desfecho que tem no mangá do Arata, não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou falar um pouco quem ele é. E se você for sair aqui agora, eu já deixo aqui meu agradecimento e peço para você deixar um like, porque ajuda muito o nosso canal. Também se inscreva se você não for inscrito, beleza? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo e quem for continuar, vamos ao spoiler. Bom, o caso do Arata é o seguinte, vocês viram que ele estava lá perto de uma cerejeira, muito parecida com aquela que a mãe da Mil tinha. Então, pois bem, num futuro próximo, o Kudo vai ver que o nome dele aparece às vezes junto com o da mãe da Mil, que é Sumi. E ele começa a desconfiar de algumas coisas. Será que a família dele, na verdade, é um disfarce dos próprios Usuba? E é exatamente isso. Ele é primo da Mil, então ele é um Usuba, né? Aquela casa lá atrás é a casa da família Usuba, onde eles ficam. E aquela família que ele se apresenta, que por sinal eu esqueci o nome, é uma fachada da família Usuba, beleza? Então, ele vai tentar, de todas as formas, pegar a Mil pra ele, proteger a Mil, né? Que ele tem lá as ideias dele de proteção. E por sinal, isso vai colocar ele em rota de colisão com Kudo, né? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Arata, ele é extremamente poderoso também, porque os poderes dele são todos voltados para mente, assim como todo Usuba. Só que ele consegue fazer um monte de ilusões. Ele é um baita ilusionista. Então, por exemplo, num combate, ele pode fazer aparecer vários dele. E se você vai atacar ele, ele pode fazer aparecer na frente dele alguém que você gosta muito, né, pra você não conseguir atacar, porque ele mexe com mente, ilusão. Então é um adversário sinistro esse cara. E ele vai ser muito importante daqui pra frente. Eu não vou falar exatamente o que acontece, o que vai acontecer com ele, que é onde encerra o mangá, por sinal, porque seria um spoiler ferrado demais. Aí eu acho que tem que ser um vídeo só pra spoiler, beleza? Mas então era isso que eu queria falar com vocês. E também agora eu vou dar uma informação pra vocês que vai levar, que não é do anime mais, e que vai levar vocês do nada ao lugar nenhum. Basicamente me perguntaram aqui, me pediram pra me identificar, porque eu nunca me identifico nos meus vídeos.
Pois é, coisa de gente que não é muito extrovertida, mas eu vou me apresentar então. O meu nome é Thiago, mas normalmente me chamam de Caim. E não, eu não matei nenhum Abel ainda. Beleza? Mas então, era isso. Se gostaram, deixa o like aqui porque ajuda muito. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E eu agradeço demais a todos que ficaram até aqui. E até a próxima!